Você é aquela pessoa amarga, aquela pessoa que já perdeu o gosto de viver a vida, de ser feliz, de desfrutar do melhor que Deus preparou aqui nessa terra para a gente viver. Quantas pessoas estão nessa condição, né? De amargura, de dor, de sofrimento. Tem uma frase que diz assim, né? Por trás de uma pessoa que fere, há um ferido. E, na verdade, funciona assim mesmo. Porque as pessoas que sofreram no passado, né, algo que foi traumático, que foi doloroso, que foi difícil, que não foi cicatrizado ainda as feridas que existem lá dentro do coração, né, são exatamente aquelas pessoas que você vê aí, ó, no seu dia a dia, já viu no decorrer da sua vida, ou pode ser você mesmo, né? Aquela pessoa que só vive murmurando, só vive reclamando, só vive criticando, não consegue ser feliz, não consegue sorrir, não consegue encontrar beleza em nada na vida, já desistiu de viver, só está esperando a morte chegar, não quer investir mais em nada, não quer acreditar mais em nada, não tem mais perspectiva de nada, não tem mais sonhos para sonhar. Tudo por uma história que viveu no passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Experiências, elas não são para criar feridas incuráveis ou impossíveis de ser sanadas, não. As dores, as feridas, elas existem, elas acontecem como consequência dos desafios que você viveu como aprendizado para o seu crescimento pessoal. Então você, em vez de olhar para elas como algo catastrófico, algo destruidor, algo que acabou com a sua permissão de viver a vida, você poderia olhar com um olhar diferente a partir de hoje. Você poderia olhar com um olhar de gratidão. Como assim, Jaque? Gratidão, se tá doendo e doeu tanto e ainda dói. É olhar como gratidão, por quê? Porque aquilo que fez doer em você foi para você crescer. Se você observar, você se tornou uma pessoa mais forte. Conta aí. Foi ou não foi? Doeu? Doeu. Mas depois que a gente cai de uma queda, de um tropeço, a gente fica mais atento. A gente fica mais experiente para que a gente não venha cometer aquilo novamente. Ou que a gente não caia nos percalços, mesmo que seja inconsciente, que não foi a gente que buscou ali, mas que aconteceu involuntariamente por ação de outra pessoa, etc. e tal, né? Porque a Bíblia diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. As dores, elas vêm para nos orientar. E eu vou mostrar para você aqui, lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 7, diz assim, ó. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Eu vou repetir a parte A. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Ou seja, quando a pessoa ela está ali tão triste, tão amargurada, ela pode encontrar o que for de bom na frente dela. Ela vai pisar. É como diz aqui. A alma farta, ela pisa o favo de mel. O mel é doce, ele traz alegria, ele traz, assim, o alimento, ele traz algo bom. Mas quando você, a mesma forma somos nós.
Quando a gente está farto, a gente está cansado, mesmo que Deus esteja abrindo oportunidades para que a gente seja feliz, a gente desfrute do doce da vida, a gente não vai enxergar, porque o nosso coração está tão endurecido, está tão entristecido, está tão amargurado, sabe? Tão ausente de amor, que o que acontece é isso. A gente vai pisar, a gente vai deixar de aproveitar aquela dádiva, aquela graça que Deus está mandando ali pra gente. Parte B. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Ai, que coisa linda. Já viu aquelas pessoas que não tem nada? E às vezes você chega ali com uma florzinha. Tô dando um exemplo. E aquilo ali é a coisa mais gratificante que aquela pessoa... Nossa, ela recebe com alegria, ela recebe com amor, ela recebe com zelo. É como se diz, né, aquele velho ditado. Faça do limão uma limonada. Por isso que ele diz assim, né? Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Então, mesmo que o limão ele seja amargo, a pessoa transforma aquilo ali em uma limonada e ela vai desfrutar do doce, né? Então, que nós possamos refletir nessa passagem de Provérbios 27, 7 e pensar se tá difícil, foi difícil um dia, foi para todo mundo. Nós estamos aqui para melhorar como seres espirituais que somos. E para isso a gente precisa viver o contraste. E o contraste geralmente ele implica se dizer que é a dor. Mas a Bíblia fala, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então a gente precisa entender que existem dores que a gente vai viver, mas um dia ela vai acabar. Eclesiastes diz, tudo passa. Então, que nós possamos ser, querer ser, decidir ser uma pessoa melhor. Ter coração mais doce, mais amável, mais gentil. Esquecer o passado. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo que é Cristo. Jesus tem o melhor para mim e para você. Às vezes as pessoas, eu encontro pessoas assim, principalmente pessoas que conhecem a gente desde sempre, sabe? Essas pessoas, elas têm o costume de sempre relembrar o passado. E muitas vezes aquelas usadas, sabe? Meu inimigo gosta de chegar assim, ficar querendo apontar os seus erros do passado. E fica querendo, como se você ainda estivesse naquele velho homem, que você não está mais lá no Egito, que você já saiu faz muito tempo, e que você já tem uma nova vida em Cristo, e que você, sabe, e que você não se envergonha também, né? Lamenta porque aconteceu, mas que aquilo ali serviu de aprendizado, mas que você também já confessou diante de Deus, já se arrependeu, já consertou, já tem uma nova vida, já está em outra vibe, como se diz. E a gente tá ali, por que voltar ao passado? Tem um ditado que diz, né? Quem vive de passado é museu. E é verdade mesmo, gente. Por que a gente vai ficar vivendo no passado que não existe mais? A gente precisa viver o novo, aquilo que Deus tem pra gente. Olha a palavra que eu deixo para finalizar esse vídeo. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor para você. Ele fará tudo novo. Então, olha, esquece as dores, esquece o passado, esquece as experiências, recicla ali o que teve de aprendizado, mas olha para frente, olha para o alvo. Deixa Cristo mudar a tua história, deixa Deus mudar o teu ser. Deixa Ele trazer novidades para você. Porque Deus, ele traz novidades quando você permite viver o novo. Por que muitas vezes a nossa vida ela não muda e a gente fica rodando em círculos? É porque a gente fica fazendo questão de viver no passado. Outra coisa, viu? Eu ainda vou dizer.
não traga não só as coisas vivenciadas no passado, mas não traga também pessoas que ficaram no passado, que a experiência ali já se encerrou e você está teimando em trazer. Deixe Deus trazer o novo para você. E quando Ele diz, eis que faço nova todas as coisas, Ele não está dizendo, vou mudar só 2 coisinhas, 3 coisinhas, 4 coisinhas, não. Ele diz, eis que faço nova todas, é tudo, todas as coisas. Então que Deus te abençoe e que você viva esse novo na tua vida. Fica na paz. Até a próxima.